Olá, gurizada das turmas 110 e 111. Vamos seguindo a nossa matéria aí. Nossa última aula foi sobre funções afins, né? Expliquei sobre a taxa de variação, expliquei o coeficiente linear, né? Foram umas aulas, eu achei até meio pesadas assim os conceitos para entender da onde que sai a coisa, né? Mas a parte boa é que a conta é fácil, as contas são fáceis. Então agora eu quero corrigir os exercícios aqueles ali com vocês, tá? Pra gente treinar bem. Então nesse primeiro exercício ele diz que a temperatura, né, no enunciado desse exercício ele diz assim, ó, que a temperatura e a temperatura e a quantidade de desunidos, um é função do outro, ou seja, a quantidade de desunidos é função do tempo. A quantidade de desunidos, ó, não é tempo, é temperatura, desculpa. Ele está dizendo que a temperatura e a quantidade de desunidos, um é função do outro, ou seja, a quantidade de desunidos, ó, ela varia de acordo com a temperatura. Para cada temperatura eu tenho um valor, ó, de desunido, ou seja, eu tô relacionando esse conjunto com esse, né? E aí tô formando esses pares aqui, ó, tá? E tô formando esses pares. E aí ele diz o seguinte, né, nessa função Q de T, então, ele quer saber a taxa de variação de acordo com a temperatura. E aí ele quer saber, em primeiro lugar, São Paulo. Eu botei a letra B aqui, né, cara? Tá, mas depois a gente faz a A. Aqui é a letra B. Aqui é a letra B, cara. E aí ele quer saber aqui, ó, a variação de temperatura entre São Paulo e Rio de Janeiro. Entre São Paulo e Rio de Janeiro, cara. Então, eu tenho, né, o gráfico com as temperaturas de cada cidade, né? E aí ele pega São Paulo e Rio de Janeiro e quer calcular a taxa de variação. O que é a taxa de variação? O quanto a função subiu dividido pelo quanto eu andei, né? É o quanto ela cresce ou decresce, né? Pode ser assim, ó. Pode ser o quanto a função decresce dividido pelo quanto eu andei. Isso é que é a taxa de crescimento ou a taxa de variação, né? Porque aí quando eu divido pela quantidade que eu andei aqui embaixo, aí dá o quanto ele cresceu. Quando eu divido, né, esse valor aqui por esse, na verdade eu estou dizendo quanto que ela cresceu por unidade. Aí eu tenho por unidade, né? Por exemplo, se a função cresceu, presta bem atenção nisso aqui, cara. Porque se tu não entendeu direito lá na outra aula, agora tu vai entender. Por exemplo, se eu tenho uma função aqui, ó, que aqui nesse ponto 1, tá? Ela tem uma certa altura, por exemplo, 2 aqui. E aí no ponto 4, ela tem uma altura, sei lá, 8, tá? Quer dizer, supondo que ela tem uma altura 8 aqui, o que quer dizer aqui? O que quer dizer? Não interessa como é o gráfico aqui no meio. O que eu sei, cara, é que essa função cresceu. Quanto que ela cresceu? Ela cresceu 6 unidades, mas em quantas que eu andei aqui? Em torno de 3 aqui que eu andei, né? Ou seja, por unidade que eu andei, ela cresceu quanto? Bom, em média, ela cresceu 6 dividido por 3, né? Esses 3 aqui. Ela cresceu, em média, ela cresceu 2 por unidade, então. Em média, essa função cresceu assim, ó. Aqui no 4, aqui no 6 e aí aqui no 8. Ó, ela cresceu, em média ela cresceu assim, ó. Pra chegar aqui, ela cresceu 6, mas andando 3 aqui, né? Ou seja, ela cresceu 2 por unidade. E esse número aqui é que é a taxa de crescimento. Ela cresceu 2 por unidade que eu andei. Mas eu só descobri que é 2 porque eu dividi esse 6 por quanto? Pelo 3 que ela andou, tá? Então é esse conceito que ele quer captar aqui de taxa de variação e de crescimento.
tá? Então olha aqui, ó. Então entre São Paulo e Rio de Janeiro, ó, São Paulo 13, a temperatura 56, o Q de T, né? Então a taxa de variação, que é o A da função, né? Se fosse uma função afim seria o A, mas por enquanto eu vou escrever taxa de variação mesmo. Qual é o conceito de taxa de variação? É o Q de T2 menos o Q de T1 sobre T2 menos T1. Ah, por que isso? Por que aquele conceito que eu desenhei aqui é calculado dessa maneira? Por causa do seguinte, cara, vamos relembrar isso aqui, sempre vale a pena relembrar. Se eu tenho, que nem eu fiz ali a minha função, ó, aqui 1 e aqui 2. Aqui eu tenho, aqui era 8 eu acho, né? Que era 4 e aqui... Tá, o desenho tá fora de escala, né, obviamente. Aqui eu tenho 4 e 8, e aí eu tinha crescido daqui pra cá, eu cresci 6, né? Mas como é que eu sei que eu cresci 6? Porque isso aqui é o 8 menos 2, cara. É esse 8, ó, se eu chamar isso aqui de x1 e esse aqui de x2, 8 menos 2, ó, esse cara aqui é o f de x1, f não o q, né? Vamos supor que é f, porque aqui é outra função. Aqui nessa minha função f aqui, esse é o f de x1 e esse é o f de x2. E esse 6 é f de x2 menos f de x1. É esse cara menos esse, ou seja, é f de x2 menos f de x1. E aqui, que é o 3, na verdade, o que é esse 3 aqui, ó? Esse 3 é x2 menos x1. E como é que eu calculei o quanto ele cresceu por unidade que eu andei aqui? Eu calculei dividindo esse por esse, né? Ou seja, eu vou dividir esse cara por esse, tá aqui, ó. Como aqui a minha função é Q de T, eu tenho que dividir esse cara por esse, tá? Então tem que dividir quanto ele cresceu pelo quanto ele andou, tá? Então agora eu sei que tu entendeu. Agora eu sei que tu entendeu, tá? É esse cara, o f de x1 menos f de x2 sobre o que ele andou é x2 menos x1, ó. Que no caso aqui é T2 menos T1. Então aqui a taxa de crescimento, né, média, a taxa de crescimento média aqui, nesse intervalo, a taxa de crescimento nesse intervalo é isso aqui, ó. Só que aí é o seguinte, aqui eu tenho os t's, né? Então esse é o T1, esse aqui vai ser o T1, esse aqui vai ser o Q de T1. É Rio de Janeiro, né? Esse vai ser o T2, a temperatura 2, né? E aqui vai ser a quantidade em função da temperatura 2. Então agora é só eu colocar aqui na continha, cara. Vai ficar o que, ó? 140, Q de T2 menos Q de T1 vai dar 147 menos 56, que foi o que ela variou. Ó, esse gráfico aqui é como se fosse assim, ó. Aqui 13, aqui 26, aqui, ó, aqui que é o F dele, aqui sempre, desculpa, aqui 56, ó. E aqui nesse outro ponto, ó, do 26 é 147, seria isso. Então o que ela cresceu aqui? Ela cresceu isso aqui, ó, isso menos isso, né? Ó o que ela cresceu. Cresceu isso menos isso. Só que ela cresceu isso porque ela andou isso, né? Então o que eu quero saber em cada unidade que ela avançou, quanto em média ela cresceu. Bom, tem que dividir isso por isso, né? Só que isso aqui é 26 menos 13. Esse pedaço aqui é 26 menos 13. Que é o T2 menos T1. Tá aqui T2 menos T1. Tá?
Então assim, agora nessa primeira eu tô fazendo todos os desenhos direitinho pra tu ver, tá? Tu pode pausar o vídeo aí, né, pode pausar o vídeo ali pra voltar a copiar. Tô fazendo toda a ilustração direitinho pra tu entender, cara. Tá? E agora eu sei que tu tá entendendo. Então vai ficar isso aqui, cara. Quanto é que dá isso aqui? Então essa taxa de variação dá quanto? 147 menos 56 dá 1. Dá 1. Dá 0. 14 menos 5 dá 9. Dá 1 aqui. 7 menos 6 dá 1. Aí 4 menos 5 não dá. Fica 14 menos 5 que dá 9. Então deve ser isso. Né? Soma 56 aqui dá 147, tá certo? Sobre 26 menos 13 dá 13, cara. Quanto é que é 91 dividido por 13? Ou seja, a taxa de variação é igual a quanto? 91 por 13? Passa, vamos ver. 13, 6, 18, 7... 17, 21. Eu acho que isso aqui é 13. Eu acho que isso aqui dá 7. Tá? Porque 7 vezes 10 dá 70. E 3 vezes 7 dá 21. Então 70 mais 21 dá o 91 aqui, né? Tá? Então qual é a taxa de variação? A taxa de variação entre São Paulo e Rio de Janeiro foi em torno de 7. A temperatura daqui cresceu em torno de 7 por unidade aqui. Ou seja, ela foi crescendo 7 do 13, né? Do 13, ela foi crescendo. Ó, o que aconteceu aqui, na verdade, o que ele está dizendo, o que esse 7 está me dizendo aqui, é o seguinte, ó. Nessa primeira eu vou fazer com calma. O que esse 7 está me dizendo é o seguinte, eu tenho 13 aqui, né? E aí o par do 13 é o 56, né? O que esse 7 está me dizendo é que aqui no 14, de 56, ele subiu 7. Andou uma unidade, que é 14, né? Para cada unidade que ele anda, ele sobe 7. É isso que esse 7 está me dizendo. Ou seja, aqui no 14, 56 mais 7 dá 63. Dá 63 no 14, então. Não está marcado aqui, mas foi, em média, foi isso. Que aconteceu no 15. No 15 foi 63 menos 7. No 15 foi algo em torno de 70. No 16, 77. Até que chegou no 26. E aí deu lá o 147. Eu não estou dizendo que esse ponto e esse eu sei que estão na função. Esses eu sei que estão. Tá aqui escrito que estão. Esses aqui, ó, não quer dizer que esses pontos eles estejam na função. O que quer dizer é que, em média, a função cresceu desse jeito até chegar aqui. É isso que esse número está dizendo. Que, em média, a função cresceu nesse ritmo. Ela pode ter crescido mais rápido. Mas se ela nesse ponto estava aqui e nesse estava aqui, quer dizer que, em média, ela cresceu como se fosse assim, ó. Ela cresceu em média, né? Por mais que ela tenha crescido assim, mas em média, ó, ela fez esse caminho reto aqui, ó. Em média, ela fez esse caminho, entendeu? Esses pontos aqui do meio, eu não sei quais são esses pontos aqui do meio da função. Pode ter sido assim, na verdade, ó. O gráfico da função pode ser assim. Mas, em média, é como se ela tivesse crescido 7 por vez até chegar aqui. É isso que esse número está dizendo. Tá bom? Então, assim, agora tu entendeu de novo, né? Agora te caiu várias fichas, né, da aula passada. Eu sei que tu na aula passada ficou com várias dúvidas em relação ao que eu expliquei, ao gráfico que eu botei aqui anteriormente, né, do crescimento de acordo com aquilo que eu ando, né, que eu ando e cresço, ou ando e desço, né? Pode ser para baixo também. E agora eu te expliquei outra coisa que com certeza te caiu várias fichas aí, né? Que não tava dando para entender. Agora eu sei que tu enxergou e entendeu. Por isso que eu tô fazendo questão de fazer essa aula de exercício com vocês.
Porque isso aqui, na verdade, é um exercício que faz parte da matéria, tá? Esse exercício aqui, na verdade, eu, nessa aula, tivesse tido mais tempo, era uma coisa que tem que ser feito em aula. Então, eu tô fazendo aqui pra tu ver, pra tu enxergar, tá aqui, ó. Esse tu copia, faz todos esses gráficos que eu fiz aqui, tu faz de exemplo no teu caderno, agora tu pode voltar o vídeo, olhar o outro, né? Agora que tu já enxergou, já teve um panorama geral da coisa, tu pode voltar ali, copiar aqueles gráficos, porque esse é o comportamento da coisa, da função, e essas ideias que eu te mostrei anteriormente e agora são as ideias que de fato captam o conceito de taxa de variação na prática, tá bom? Então agora deixa eu apagar aqui, vou calcular o outro, deixa só eu apagar aqui, reescrever então taxa de variação. Então a taxa de variação é igual a 7 aqui. Letra A, então vamos fazer a letra A agora. Letra A, cara. Ó. Letra A, o que é a letra A que ele diz? Porto Alegre e Goiânia. Porto Alegre e Goiânia. Cara, entre Porto Alegre e Goiânia, ó, agora deixa eu apagar aqui para não poluir, ó. Entre Porto Alegre e Goiânia, Porto Alegre, então aqui é Porto Alegre e Goiânia, ó. Porto Alegre e Goiânia. Então aqui é o T1 e Goiânia aqui é o T2. Aqui então vai ser o Q de T1 e Goiânia aqui vai ser o Q de T2, cara. Tá? Então o que variou em média daqui para cá, ou seja, desse par para esse, como é que em média a função variou? Bom, ela variou da seguinte maneira, como eu te expliquei aquela hora. Vai ser a taxa de variação, é o quanto ela aumentou, de 0 passou para 98 a quantidade dos unidos, ó. Tá? De 0 passou para 98, ou seja, 98 menos 0, né? Isso, ela aumentou 98, mas andando quantos passos? Ela andou 98 de 5 para 19, cara, é porque ela andou 14, né? Ou seja, é porque ela andou 19 menos 5 aqui, que é 14. Ou seja, ela aumentou 98 em 14 etapas, né? Em 14 passos que ela deu. Ou seja, em média, ela variou isso aqui, ó, por unidade de tempo. Ela variou em média 98 sobre 14, cara. 98 sobre 14. Isso aqui dá igual a quanto? Dá 6... Dá 60 mais 24. 84, não. 7, 70 mais 28. Ó. Olha quanto é que tá dando. Isso aqui dá 7. Isso aqui dá 7. Tá? Isso aqui também dá 7. Então a taxa de variação aqui, ó, também deu 7. Ou seja, daqui pra cá, eu não sei o que aconteceu aqui no meio, na verdade, na função. Mas eu sei que em média é como se ele tivesse crescido 7 a quantidade dos unidos a cada passo, ó. Como se tivesse do 5 pro 6 ganhar do 7, do 6 pro 7 ganhar do 7, aumentado, até que no 13 ficou 56, né? Que na verdade aqui eu tô vendo que a taxa é constante, né? Mas aí no 13, em média, pode ter dado outra coisa, mas aí na função a gente sabe que é 56. Eu vou repetir essa ideia, cara. Aqui, ó, na função de verdade eu tenho meus dois pontos aqui, né? Esse e esse. Que é esse ponto representa esse par e esse ponto representa esse par. Eu não sei como é que a função variou aqui no meio, ó. Eu não sei se foi assim, se foi assado. Eu não sei como é que foi. Mas em média é como se ela tivesse vindo em linha reta aqui, ó.
entendeu? Quando eu fizer t de 6, eu aumento 7, t de 7 eu aumento 7, t de 8 eu aumento 7. Mas não quer dizer que a função foi esse valor, quer dizer que em média ela aumentou. Pode ser que quando chegar no 13 não dê 56, porque eu estou fazendo uma média. Mas com certeza, aí é que tá, com certeza, quando chegar no 19, aumentando de 7 em 7, com certeza no 19 vai dar 98, que foi o que a gente fez aqui. É isso que eu estou dizendo. Essa taxa de variação, ela te mostra o que acontece em média. Em média. Na função de verdade pode ter acontecido alguma coisa. O que eu tenho certeza é que começou aqui e terminou aqui. Isso sim. Isso eu tenho os dados aqui, ó. Começou aqui e terminou aqui. E em média como se tivesse ido de 7 em 7. É isso que essa é a informação que ele me dá. É como se em média daqui para cá ele fosse aumentando de 7 em 7 até que chegou aqui. Pode ter sido de outro jeito? Pode. Porque eu não tenho escrito aqui, ó, T de 6, Q de 6, Q de 8, Q de... Eu tô falando T, né? Mas é Q, tá? Tudo que eu falei T anteriormente, tu interpreta como Q. Tá? Eu não tenho esses valores listados aqui, mas em média é como se tivesse ido de 7 em 7. É isso que esse valor me indica, tá? Então já fiz letra A, letra B, letra C, cara. Essa aqui, então deixa eu apagar aqui. Ó, letra C. Tá? Então agora eu sei que tu vai entender. Eu sei que tu vais entender. Olha, eu sei que todas as fichas vão cair, cara. Tá? Agora eu apago aqui. Apago aqui. Letra C, Porto Alegre, Manaus. Letra C. Letra C. e Manaus. Porto Alegre e Manaus é a mesma coisa. Ó. Porto Alegre vai ser o meu T1. Manaus vai ser o meu T2. E aqui vai ser o Q de T1. E aqui vai ser o Q de T2. O que é a taxa de variação desse ponto para esse? Bom, a taxa de variação, cara, é o quanto aumentou daqui para cá. Quanto é que aumentou daqui para cá? Q de T2 menos Q de T1. E quantas casas ele andou do 5 para o 32? Do 32 ou do 5 para o 32, ele andou 32 menos 5 casas, né? Ele foi caminhando no gráfico. Do 5 para o 32, ele andou 32 menos 5 casas, que é, na verdade, o T2 menos T1. Agora, transformando isso aqui em números, como é as primeiras vezes que a gente está fazendo, eu ainda estou botando essas letras aqui, né? Tá? Vai ficar, então, 189 menos 0, esse menos esse, dividido por esse menos esse, que é 32 menos 5, cara. Isso aqui, 189, 32 menos 5, cara, dá 27. 27. Eu tô chutando que isso aqui dá 7 de novo. Vamos testar aqui. Isso aqui não dá, né? 189 não dá pra fazer na chave, tem que ser... Vamos tentar multiplicar 27 por 7. Ó, dá 9, vai 4, 14 e 18, certinho. Ou seja, a taxa de variação aqui também deu 7. Tá? A taxa de variação também deu 7, letra D. Ó, em todos os pontos está dando a mesma taxa de variação. Em todos os pontos está dando a mesma taxa de variação, tá? Então quer dizer que não, no nosso gráfico, ó,
no gráfico desse negócio aqui, cara, esses valores que eu tenho aqui, ó, 5, 13, 17 e assim por diante, ó, os pontos eles estão assim, ó. Ó, os pontos aqui desse gráfico aqui no meio eu não sei o que acontece, porque não está listado aqui. Mas todos esses pontos 19 aqui, ó, 19, esses pontos que eu conheço, ó, cada vez que eu ando aqui, a variação se mantém constante, ou seja, eles estão todos alinhados. Todos esses pontos aqui, eles, se a gente calcular pelo que eu estou percebendo aqui, né, tá com toda a pinta de que se eu fizer em todos os outros aqui, as taxas de variação vai dar tudo, vai dar só pontos alinhados, ó. Por que eu sei que os pontos são alinhados? Porque tá em todas as letras, letra A, B, C, D, tá dando tudo a mesma taxa de variação, né? Porque quando eu tenho, lembra que eu mostrei, quando eu tenho uma coisa assim, ó, eu tenho duas taxas de variação, uma aqui e outra aqui, né? Ó, uma ele cresce esse pedacinho por esse intervalo, e na outra, se eu andar o mesmo intervalo, ó, desculpa, na outra, se eu andar esse mesmo intervalo, ó, olha o crescimento, a diferença no crescimento que dá, ó. O gráfico tá aqui, ó. Ó. O gráfico tá aqui, ó. Aí, se eu andar esse mesmo pedaço para cá, olha a diferença na variação, ó, que já dá. Então não pode ser assim. Assado também não pode, né? Porque aí eu faço a mesma coisa aqui, aqui e aqui, ó. Ó, pego os dois intervalos aqui. Ó, aqui cresceu um monte e aqui cresceu um pouquinho. Então só pode, se não pode ser assim nem assado, só pode ser reto, né? Só pode estar alinhado quando a taxa de variação é constante, só pode ser alinhado, só pode ser reto. Porque aqui, ó, quando eu tenho uma coisa curva, a taxa de variação não é constante, olha aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Tá? Olha para aqui, olha para cá de novo. Aqui eu tenho uma taxa de variação, ó, e aqui eu tenho outra, no mesmo gráfico. Então, taxa de variação, quando o gráfico é torto assim, eu não tenho uma única taxa de variação. Nesses cálculos que eu tô fazendo agora, daria valores diferentes. Mas aqui tá dando todos o mesmo. Se é todos o mesmo, esses pontos estão todos alinhados, não tem... Ó, eles não estão assim, ó. Eles não estão assim, ó. Porque aqui, desse para esse, a taxa de variação seria uma, e desse para esse seria outra, ó. Seria bem mais empinado aqui, né? Aqui cresceu um pedacinho, aqui já ia crescer outra coisa, tá bom? Então essa aula ela é bem esclarecedora, tá? E as contas são fáceis de fazer, tá? Tô tentando te convencer de que esses pontos, entre os pontos eu não sei o que acontece, mas eu tô tentando te convencer que esses pontos aqui, ó, esses pares, né, que formam pontos no plano, estão todos alinhados, cara, porque a taxa de variação é sempre a mesma. Então eles ficam tudo alinhadinho. Como é que eu sei que eles estão alinhados? Porque se fosse torto, não seria diferente as taxas, estaria dando resultados diferentes. Ó, aqui tá a prova, ó. Aqui eu andei os dois no mesmo tamanho, só que aqui eu cresci um pouquinho, aqui eu cresci um montão. É como se aqui eu tivesse crescido 7 e aqui eu tivesse crescido 21, sei lá, 3 vezes 7, 4 vezes 7, eu tivesse crescido 28, né? Aqui eu andei 1, cresci 7. Aqui eu andei 1 de novo, cresci 28, sei lá. Seria duas taxas de variação diferentes no mesmo gráfico. Tá? Então olha aqui, cara. Então aqui taxa de variação igual a 7, cara. Letra D. O que ele pede na letra D? Na letra D ele pede qual? Na letra D, Manaus e São Paulo, cara. Manaus
e São Paulo. Ó. Entre Manaus e São Paulo. E São Paulo, tá? Então agora o meu T1, ó, entre Manaus e São Paulo, agora o meu T1 e o meu Q de T1, eles estão em São Paulo. Aqui é o meu a temperatura 1, aqui é o Q. Aqui é o Q de T1. Qual é a taxa de variação, cara? Taxa de variação é o quanto ele cresceu daqui para cá, dividido pelo quanto ele andou daqui para cá. Então eu não vou fazer isso aqui de novo, né? Eu reescreveria isso, mas vai ficar 189 menos 56 dividido por 32 menos 13, que foi o que ele andou. Tá? Isso aqui, quanto é que dá, cara? 9 menos 6 dá 3. 8 menos 5 dá 3. E aqui tem 1. Aqui embaixo, aqui dá 9. E aqui 2 menos 1 dá 1. Tá? Isso aqui, cara, eu acho que dá 7 de novo. Porque aqui dá 70 mais 63. 9 vezes 7 dá 63. 70 mais 63, aqui dá 3. 6 mais 7 dá 13. Então aqui de novo, a taxa de variação deu 7. Então esses pontos estão todos, né, todos esses pontos que a gente calculou agora, esses 4 que a gente já calculou agora, eles estão todos alinhados. Porque quando é torto, se fosse torto, se eles fossem desalinhados, assim, alguma coisa torta, ou assim, teria taxas de variação entre eles, entre esses pontos, teria taxas de variações distintas. Como não tem, cara, só pode ser tudo alinhado. Só pode ser tudo alinhado. Tá? E letra E. Letra E é a última. Belém e Belo Horizonte, olha aqui, ó. Letra E, vou fazer aqui no cantinho, ó. E, Belém e BH. Cara, é a mesma coisa. Belém, Belo Horizonte, a mesma coisa. Tá? Esse aqui eu tô fazendo questão de fazer 5 vezes a mesma coisa, cara. Porque isso aqui eu sei que é uma coisa sutil de entender. A conta é fácil. Mas entender o conceito, né? Eu sei o quanto é complicado. Então eu tô fazendo assim, ó. Belém, Belo Horizonte, Belém. Então aqui, ó. Belo Horizonte é meu T1. Aqui é o meu Q de T1. Aqui Belém é o T2. Aqui é o Q de T2. E aí o que variou? O que é a taxa de variação, cara? Taxa de variação é esse menos esse, que foi o que ele variou, né? Daqui pra cá, e o que ele cresceu? Ele cresceu isso menos isso, né? Tá? Que é 182 menos 84, dividido pelo quanto ele andou. Pelo quanto ele andou. Ele andou isso menos isso. 31 menos 17. Aí isso aqui dá o que, cara? Isso aqui dá 7 aqui, 12 aqui, menos 4 dá 8. Desculpa. Dá 8. Aqui 7 menos 8 de novo não dá 17, dá 9. 7 menos 8 dá 9. E aqui dá 0, então deu 98 em cima, 31 menos 17, cara. 17 mais 3 dá 20. Dá 14, cara. E adivinha, 98 sobre 14 dá quanto? Dá 7, cara. Dá 7.
aqui também na última a taxa de variação é igual a 7. Então todos esses pontos aí, ó, todos esses pares aqui, ó, se tu botar num gráfico, eles vão estar todos alinhados. Todos alinhados. Porque a taxa de variação é sempre a mesma entre uns e outros. Então não pode ter nada torto para não ter. Se tivesse alguma coisa torta, teria uma taxa de variação assim e outra assado. Bem diferentes uma da outra. Então eu já sei que eles estão alinhados. Tá ok? Eu quero saber quanto tempo tem de vídeo. 35. 35. Então dá pra gente fazer. Eu quero fazer a 3 com vocês, cara. Eu quero fazer a 3. Tá? Na verdade eu vou ter que fazer todas. Na verdade eu vou ter que fazer todas, cara. Porque esses exercícios, esses aqui são bem importantes mesmo. Tá? Então deixa eu apagar aqui, vamos com calma. Depois, pra segunda-feira eu já gravo. Eu faço uma força aí, pra segunda-feira já vai estar. Eu vou gravar a solução desses outros, porque isso aqui é uma coisa que eu faço questão de ensinar bem pra vocês, cara, porque é uma coisa que pouca gente ensina realmente como tem que ser, cara. Os caras só sabem fazer conta. A maioria por aí ensina só fazendo conta. Não explica o conceito. Então assim, tô fazendo um esforço, né, tô fazendo um esforço aí pra explicar da melhor maneira possível pra vocês, cara, e resolver questões pra elucidar e pra cair as fichas, né, tirar as dúvidas. Vamos lá, questão 2. A questão 2 eu só quero fazer com vocês porque vai aparecer uma taxa de variação negativa. Que a gente não viu ainda, né? Olha aqui, ó, questão 2. Deixa eu só trocar as tampas. Ele bota assim, ó. Ele diz que tem uma função f. Ele diz que tem uma função f, aí ele diz assim, ó, f de 3 igual a 1,5, f de 1 igual a 15,5, f de 7 igual a menos 12,5, cara. E aí ele quer saber a taxa de variação da função. Como ele já está dizendo a taxa de variação, quer dizer que é uma, né? É a taxa, é ela, uma, artigo definido, né, que eles chamam. Então quer dizer que se eu fizer entre esses dois pontos, vai dar a mesma coisa que se eu fizer entre esses dois pontos, a taxa de variação, e vai dar a mesma coisa que se eu fizer entre esses dois. Eu vou escolher aqui, cara, não tô podendo ter a tua interação aqui comigo agora, mas não sei, cara, eu vou fazer por esses dois da ponta aqui, ó. Vou fazer por esses dois da ponta. O que é a taxa de variação? O que é a taxa de variação? É o quanto a função variou nos dois pontos, que é menos 12,5 menos 1,5, esse valor menos esse, dividido pelo quanto ela andou. Ela andou do 3 para o 7, fica 7 menos 3, então. Ela andou, né, que é o 4, ou seja, do 3 para o 7 ela andou 4, né? Mas estou fazendo questão de botar essas diferenças aqui para tu entender como é que é a coisa. Tá? Seria, né? Seria assim ainda, ó. Seria f de 7 menos f de 3 sobre 7 menos 3. É isso aqui que eu já botei numericamente, é isso aqui na verdade. E aí aqui é só fazer a conta, cara. Isso aqui dá menos 13
isso aqui dá menos 14, eu acho. Aqui mais 1, 13, meio com meio, menos 14, dividido por 4, cara, que é igual a menos 7 sobre 2, que é igual, por sua vez, a menos 3,5, tá? Se tu fizer entre esse e esse, também vai dar o mesmo 3,5, quer ver? Porque esse menos esse dá menos, ó, aqui dá menos, ó, esse menos esse dá 27, dá 28 sobre do 1 pro 7 sobre 6, tá? Isso aqui dá 14 sobre 3, né? Dá 14 sobre 3 é 6 mesmo do 1 pro... É menos 3,5 mesmo, né? Tá certo, isso aqui tá tudo certo. Só que aqui eu acho que tem coisa errada, cara. Porque 25, 27, 28. 28 por 2 dá 14. 6 por 2 dá 3. 14 dividido por 3, cara. 14 por 4, né? Do 1 pro 7. Tem certeza, cara? F de 1. Ah, olha aqui, cara. Desculpa, aqui é menos 1, cara. Eu copiei errado. Aí aqui, ó. Não, aí não dá 28 sobre 6, tá? Eu só tinha copiado errado aqui, menos 1. Esse menos esse dá 8, cara. Dá 8. Porque fica 7 menos o menos 6, cara. Menos o menos 1. Ó, fica 7 menos o menos 1. Que aí dá 8, isso aqui dá 8. 7 mais 1, 8. Agora sim, dá 14 sobre 4. Que é a mesma coisa que 7 sobre 2. Menos, né? Tudo menos aqui. Que aí vou dar os 3,5 também. Tá? Então todos os outros vai dar ali também na última opção ali de fazer também vai dar. Faz ali de convence que vai dar. Tá? Então o que isso quer dizer, cara? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Que se eu tenho o meu gráfico aqui, cara, eu tenho meu, né? 1, 2, 3, 4. Tá bom? Ali tem menos 1 também, né? Ele quer dizer o seguinte, ó, ele quer dizer o seguinte, ó, que se aqui eu tenho um valor, vamos fazer ao contrário, ó, aqui, ó, vamos supor que aqui ele não deu f de 1, né, mas vamos supor que o 1 fosse lá em cima, tá, e essa é a taxa de variação, tá, essa aqui é a taxa de variação. Isso quer dizer o seguinte, cara, que quando eu passar do 1 pro 2, com essa taxa de variação, se aqui, por exemplo, for 10, aqui no 2, cara, ó, adivinha quanto que ele vai cair aqui? Já que é por unidade, né? Quando eu ando uma unidade para frente, ele cai, ó, 3,5, ou seja, vai ficar 6,5 aqui. Aqui vai ser a altura, esse ponto vai ter a altura 6,5 quando ele andar mais uma, ó. Que é 3, aí ele vai ter, o problema é que aqui ele já botou que é 1,5 no F de 3, né, cara, eu chutei 10 ali, mas eu chutei 10 ali, cara, vamos ver, 1,5, aí aqui daria 5, não, aqui é 8,5, pronto, 8,5, aí aqui dá 5, aqui dá 1,5, certinho agora, tá? Aí no F de 4
que vai acontecer? Ele vai cair 13,5 de novo. É isso que acontece aqui, ó, ele caiu 13,5. Aqui 13,5 para baixo também. Cada vez que eu ando essa taxa de variação igual a 3,5, quer dizer que cada vez que eu ando uma casa para frente, ele vai caindo 13,5, vai caindo essa taxa. É isso que ele quer dizer. Tá ok, pessoal? Eu quero... Quanto tempo deu aí? 45, pessoal. Então, assim, o próximo exercício a gente tem que fazer muitas contas, cara. Tem que fazer desenho e tal. Então, assim, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Agora sim tá legal essa questão do coeficiente angular, do conceito. Agora eu só quero fazer uma contigo ali, eu só quero fazer aquelas últimas ali que são de gráfico, tá? Pra gente fechar essa parte e já ir pra próxima, tá, pessoal? Agora sim tô, que nem diz o outro, tô com a consciência tranquila, tá? Agora a gente tirou as dúvidas, esclareceu tudo direitinho, né? Então no próximo a gente vê aquelas questões de gráfico, ele tem até uma do Enem que a gente já vai resolver, né? Tá? E aí a gente segue adiante porque ainda tem bastante coisa pra gente conversar sobre isso, tá bom, pessoal? Até a próxima.